Sabemos que a América do Sul foi colonizada por europeus, que, com seus imensos impérios, desenharam muitas das fronteiras atuais. O maior e mais forte deles, sem dúvida, foi o Império Britânico, que praticamente levou sua vontade a todo lugar, subjugando todos que se opusessem às suas intenções expansionistas e imperialistas. É tanto que muitas das disputas territoriais atuais são frutos dos britânicos, e o Brasil, claro, não ia ficar de fora dessa. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o território perdido do Pirara, uma área de 33 mil quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado do Alagoas, que foi disputado entre Brasil e Inglaterra. Essa foi a única disputa territorial em que o Brasil saiu em desvantagem. Bom, mas antes de ver esse vídeo, eu recomendo que você assista o episódio sobre a disputa pela Guiana Essequiba, pois essas histórias estão totalmente relacionadas. Mas agora precisamos voltar para o ano 1777, quando Portugal e Espanha firmaram um tratado que traçou novas fronteiras, inclusive entre a área do atual território de Roraima com a Capitania Geral da Venezuela, pertencente à Espanha. Nessa, Portugal ganhou o estratégico território do Pirara, que dava para o Império Português uma saída para o Mar do Caribe através do rio Essequibo. E já que falamos sobre esse rio, vamos voltar à origem da disputa pela Guiana Essequiba. Originalmente, a região da Guiana era controlada pela Espanha, que passou parte dela para os holandeses, e em 1814, por meio de um acordo, eles passaram o controle para os britânicos. Agora, voltamos 4 anos antes desse acordo, quando a Venezuela inicia o seu processo de independência da Espanha, já com fronteiras definidas. Entre 1821 e 1831, a Venezuela integrou um antigo país chamado Gran Colômbia, que também possuía suas fronteiras muito bem definidas, reconhecidas inclusive pelo Brasil. A fronteira leste desse país e posteriormente da Venezuela era definida pelo rio Essequibo. Como a região do Essequibo era extremamente isolada, os ingleses começaram com expedições dentro desse território, com o objetivo de explorar e catequizar os indígenas que ali habitavam. Essas expedições foram realizadas dentro do território venezuelano e também do brasileiro, e cada vez mais a presença dos ingleses foi aumentada nessa região, e logo eles passaram a não aceitar as fronteiras já existentes, reivindicando para si parte desses territórios que pertenciam ao Brasil e à Venezuela. Em meados da década de 1830, um grupo de missionários britânicos chegou na região do Pirara e, vendo que a presença brasileira ali era praticamente inexistente, se instalou no local e criaram uma comunidade junto com os indígenas, onde ensinaram o inglês e os converteram ao cristianismo. O destacamento militar brasileiro mais próximo que havia era o Forte de São Joaquim, localizado a mais de 200 quilômetros de distância. Em 1840, militares brasileiros enviaram uma expedição para avisar aos britânicos que eles estavam em território brasileiro e que deveriam sair do local. Eles saíram, mas levaram junto todos os indígenas. Entretanto, meses depois voltaram com um contingente do exército britânico e, a partir de então, as tensões se elevaram, o que deu um alerta ao Brasil. Porém, vale relembrar o contexto em que o Brasil se encontrava na época. O recém-independente país estava enfrentando diversas crises internas e, a essa altura, ainda era um país escravocrata, com negros e indígenas sendo escravizados, coisa que os ingleses já eram contrários, e eles se viram
como os defensores dos indígenas dessa região da Amazônia. E aí criaram o seu contexto. Vamos proteger esses índios para que os brasileiros não os escravizem. Nessa época, o Brasil propôs à Inglaterra a neutralização do território, ou seja, nenhum dos países deveria ocupar o local. A Venezuela também propôs o mesmo tipo de acordo, que foi aceito. Porém, esses dois países foram ingênuos em relação às pretensões territoriais dos ingleses, que logo não passariam a respeitar esse acordo. Da mesma forma que eles voltaram a avançar na Guiana Essequiba, também voltaram a avançar na região do Pirara, com a presença deles cada vez mais intensa. E assim, as décadas foram se passando sem uma solução definitiva para esses litígios territoriais. E em meio a isso, vale lembrar de outra incursão territorial que os ingleses fizeram contra o Brasil. Em 1890, eles invadiram e tomaram a ilha brasileira da Trindade, desocupando-a 6 anos depois, após a colaboração diplomática de Portugal. Agora, voltando ao nosso assunto principal, em 1899 ocorreu o Laudo de Arbitragem de Paris. Esse julgamento deu aos britânicos praticamente todo o território que eles reivindicavam da Venezuela. Na época, muitos países se mostraram contrários a esse resultado, incluindo o Brasil. E décadas depois, descobriu-se que tudo foi tramado para que os ingleses saíssem vitoriosos nessa disputa jurídica, o que fez a Venezuela não reconhecer esse resultado e até hoje reivindica formalmente esse território, que atualmente pertence à Guiana. Em relação ao território do Pirara, essa questão foi resolvida alguns anos depois, em um tribunal de arbitragem internacional ocorrido em 1904, com o rei da Itália, Vítor Emanuel III, sendo o árbitro. Na ocasião, o Brasil apresentou uma enorme quantidade de documentos e cartas cartográficas que mostravam que possuía direito sobre essas terras. Já os ingleses apresentaram documentos contrários, além de mostrarem o fato de que os indígenas da região respondiam à coroa inglesa. O resultado final desse laudo também teve os britânicos como vencedores. Nessa, eles ficaram com 60% do território disputado e, com isso, conseguiram acesso à bacia amazônica. Essa foi a única disputa territorial em que o Brasil saiu em desvantagem e, para piorar, o rei da Itália, que foi decisivo no resultado, não gostava do Brasil e, em ocasião futura, insinuou que muitos documentos apresentados pelo Brasil eram falsos. Então talvez o resultado possa ter sido tendencioso. Mas e aí? Você acha que o Brasil perdeu esse território injustamente? E a reivindicação da Venezuela é justa? Deixa aí nos comentários. E bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero mesmo que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like e inscreva-se no canal se for novo por aqui. E por hoje é só. Até a próxima. Valeu e é nóis. Fui!